Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título O Sinal do Emanuel. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles será o contexto imediato da profecia messiânica. Em segundo lugar, vamos falar sobre o sinal do Emanuel. E em terceiro lugar, vamos falar sobre Deus eternamente conosco. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. O contexto imediato da profecia messiânica. O iminente ataque da Síria e de Israel, reino do norte, contra Judá, reino do sul. A aliança do rei Peca, de Israel, e do rei Rezim, da Síria, para atacar o reino de Judá, reino do sul, é anunciada a Acaz, rei de Judá, que muito se angustia com a iminência deste ataque. Isaías, capítulo de número 7, versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Isaías 7, 1 e 2. Sucedeu nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Acaz pede socorro ao rei da Assíria para lutar contra o rei Rezim, rei da Síria, e o rei Peca, rei de Israel. Ao invés de pedir socorro ao Senhor, demonstrando não ter crido na palavra profetizada por Isaías, que se cresse no Deus Altíssimo, permaneceria como rei de Judá. Além disto, o rei Acaz, ele profanou a casa do Senhor, fornecendo o ouro e a prata que lá estavam para o rei da Assíria, em troca do apoio militar. E isso nós podemos ler no segundo livro de Reis, em seu capítulo de número 16, segundo livro dos Reis, capítulo de número 16, versículos 5 ao 9, que diz o seguinte: Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejarem contra ela. Cercaram Acaz, porém não puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali, até ao dia de hoje. Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Tomou Acaz a prata e o ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Síria. O rei da Síria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e matou a Rezim. O Senhor diz a Isaías que pegasse o seu filho chamado Um Resto Volverá e anunciasse ao rei Acaz que o ataque planejado pela aliança dos reis de Israel e da Síria contra o reino de Judá não lograria êxito, e que ao passar 65 anos no tempo, o reino de Israel, o reino do norte, seria totalmente destruído
conclamando ao rei Acaz que cresce na profecia para permanecer como rei. E isso nós podemos ler no livro de Isaías, em seu capítulo de número 7, versículos 3 ao 9, que diz o seguinte: Disse o Senhor a Isaías: Agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acaz, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E dize-lhe: Acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes dois tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Portanto, a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: Subamos contra Judá, e amedrontemo-lo, e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeel. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não permanecerás. A profecia da vinda do Messias. Isaías, pela palavra dada pelo Senhor, anuncia ao rei Acaz, rei de Judá, que em tempo futuro viria a este mundo um grande rei, através de uma virgem, cujo nome dele seria Emanuel, e que quer dizer Deus conosco, sendo este Emanuel a promessa divina para a salvação, proteção e bênção do povo de Deus. Isaías capítulo 7, versículos 10 ao 16 diz: E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos dois reis tu tremes de medo. Passemos agora a estudar o item 2 da lição, o sinal do Emanuel. E Deus sempre demonstrou o desejo de habitar e em conviver em total comunhão com o homem, desde a sua criação. Vamos rever aqui alguns textos bíblicos que confirmam esta vontade de Deus, ou seja, Deus quer viver no meio do seu povo. Deus quer ter comunhão com o seu servo. E um primeiro texto bíblico é que Deus procura por Adão e Eva no jardim do Éden. Adão e Eva pecaram e por causa disso se esconderam do Senhor entre as árvores do jardim do Éden, quando Deus os procurava na viração do dia para ter comunhão plena com eles. Uma outra passagem bíblica é que Deus teve
plena comunhão com Moisés. Deus sempre quis estar junto e em plena comunhão com os seus profetas. Porém, Moisés foi aquele em que o Senhor disse que falava com ele face a face, demonstrando que a vontade de Deus é a de ter uma relação intimista com seus escolhidos. Como terceira passagem bíblica que a gente está recordando aqui apenas historicamente, a presença de Deus de dia e de noite no meio do povo. Deus materializou a sua presença no meio do povo de Israel no deserto, através de uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia, demonstrando o desejo de habitar com o seu povo e protegê-lo. Como quarto texto em que demonstra a vontade de Deus em estar no meio do seu povo, nós temos a tenda da congregação. Deus ordena a Moisés que construa uma tenda como a representatividade de sua permanente presença no meio do povo de Israel no deserto. Emanuel não é o nome de Deus em si, mas a caracterização da mensagem proferida pelo profeta Isaías, de que Deus sempre quer habitar e ter comunhão com os seus escolhidos, confirmado na presença de Jesus Cristo aqui na terra, na forma de ser humano, isto é, 100% Deus e 100% homem, para salvar a humanidade da condenação eterna. E no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, do versículos 1 ao 14, nós temos exatamente esta condição do Filho de Deus aqui na terra, ou seja, a encarnação do Verbo, a encarnação de Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor em João capítulo 1, versículos 1 ao 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Portanto, aqui nós temos um texto que ratifica esta presença pessoal de Deus no meio dos homens, ou seja, entre nós. Passando para o item 3 da lição, nós vamos falar sobre Deus eternamente conosco.
Jesus salvou a humanidade da condenação eterna por meio de sua morte, com o derramamento do seu precioso sangue na cruz do Calvário. Ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus. Porém, não nos deixou órfãos, deixando-nos um Consolador, o Espírito Santo. E no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, em seu capítulo de número 14, versículos 6 a 16, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vos me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me ver a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus, ao proferir a grande comissão para o Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, proclamou que sempre estaria conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. E no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 28, versículos 18 ao 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas qual é esta essência de Jesus? O Emanuel, Deus conosco, ou seja, simbolizando a vontade de Jesus em estar no meio do seu povo, no meio dos seus filhos, dos seus servos. Então, qual é esta essência? Jesus, o Emanuel, Deus conosco, tem em sua essência a seguinte natureza: Cristo é o próprio Deus, Criador, que veio ao mundo terrestre e se revelou aos homens para anunciar a salvação, retirando deste mundo o pecado. E no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, em seu capítulo de número 1, versículos 29 ao 34, diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia,
porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Em segundo lugar, nesta essência de Cristo, Jesus é o único meio de religação do homem com Deus. Jesus é o único meio de religação do homem com Deus. E isso nós podemos ler na primeira carta a Timóteo, em seu capítulo de número 2. Primeira carta a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 5, que diz o seguinte: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Como terceiro ponto da essência de Jesus, Adão e todos os homens nascidos de mulher são pecadores, exceto Jesus, pois Cristo não tem pecado. E isso nós podemos ler na carta aos Hebreus, em seu capítulo de número 4, versículo 15, que diz, Hebreus 4,15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Como quarto ponto da essência de Jesus, não existe outro Deus além de Jesus Cristo. E isso nós podemos ler no livro de Isaías, em seu capítulo de número 44, Isaías 44, 8, que diz assim: não vos assombreis nem temais. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir? Não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Como quinto ponto da essência de Jesus, somente Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário para a remissão dos pecados de todos os homens. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no seu capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como sexto ponto desta essência de Jesus, nós temos que somente Cristo ressuscitou, vencendo a morte, e nos deu a oportunidade de alcançarmos a vida eterna. E isso nós podemos ler na carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 1 ao 10, que diz o seguinte: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. E como sétimo e último ponto da essência de Jesus, nós temos que Cristo é o único caminho, a única verdade, e Cristo é a vida. Isso nós podemos ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, em seu capítulo de número 14, versículo 6, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Concluindo a nossa aula de hoje, o Senhor Jesus Cristo é a nossa esperança, pois Ele é o nosso Salvador, que nunca deixou de habitar e viver com seu povo, nunca nos abandonou, e agora aguardamos a sua volta para viver eternamente com Ele. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.